Hoje a gente vai falar sobre um tema maravilhoso, muito importante. Antes queria também estender um feliz sábado aos amigos que estão nos assistindo, e já lembrá-los que a gente sente a falta, e é bom quando a gente está no calor do corpo a corpo, na visão, perto. Então, sinta-se aí abraçado pela gente e tenha na memória que a gente sente saudade de cada um. Amigos, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre salvação. E eu fico meio assim, às vezes, de falar algo tão comum, tão importante, que há muitas ideias que cada um já tem sobre o tema. Isso às vezes nos atrapalha muitas vezes para entender a mensagem. Mas, por exemplo, o que significa salvação pela fé? O que seria e qual foi o preço pago pela salvação? Quem pagou? O que é a salvação? Talvez são perguntas que você tenha na ponta da língua, já tenha estudado a Bíblia com alguém falado sobre isso, mas querendo ou não, ou dando a importância ou não, salvação é algo que a gente não se deve brincar. E sempre que a gente tiver a oportunidade para aprender ainda mais, devemos, com certeza. Eu gosto de uma frase muito bonita, que fala sobre o amor de Deus, mas eu ilustro no tema da salvação e da graça, que diz que se todo o céu se transformasse em papel, as árvores em caneta, um infinito oceano em tinta, ainda seria pouco para descrever o amor de Deus. E isso está totalmente envolvido com a salvação. Amigos, primeira pergunta então para a gente responder: o que seria e do que precisamos ser salvos? Eu já estou dando continuidade aqui porque eu creio que os irmãos oraram já, e eu fico confiante quando as pessoas oram pela mensagem, pelo pregador também. Mas vamos à primeira pergunta então: do que precisamos ser salvos? É uma coisa, a gente vai falar sobre salvação, ninguém vai ao médico se acha que está tudo bem, a não ser que queira fazer um exame de rotina, mas se não, a gente procura quando a gente está enfermo, e a gente precisa entender que nós temos dificuldade. Pode, deve. De nós mesmos. Também, tem tudo a ver com isso, mas a gente vai ver um texto bíblico para a gente então dar um norte aqui nessa situação. Romanos no capítulo 3, verso 23. São textos conhecidos, mas eu peço a atenção deveras dos irmãos para que a gente possa realmente extrair uma mensagem, talvez uma profundidade no conhecimento sobre esse assunto. Romanos no capítulo 3, o verso 23. Você que está em casa também, pega a sua Bíblia para confirmar. Confiar é bom, mas conferir é ainda melhor. Tinha um irmão que usava muito essa frase. Confiar é bom, mas conferir é ainda melhor. Então pega a sua Bíblia, leia os textos, se quiser anotar, anota, chega em casa, revisa, estuda, e assim a gente cresce junto. Romanos no capítulo 3, verso 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E termina aqui o verso. Irmãos, essa é uma verdade que está com a humanidade já por um bom tempo, essa situação, o pecado. E realmente precisamos ser salvos do pecado. Porque o pecado, ele separa a gente de Deus, de acordo com os textos do livro de Isaías. O pecado causa separação entre nós e Deus. E o pecado é como um vírus que se instalou na humanidade. Algo que nos arrasta para a perdição, nos destitui da glória de Deus. De tudo aquilo que a gente recebe de Deus, o pecado acaba interferindo. E, logicamente, algo que a gente recebe de Deus, a vida, acho que é o mais importante e cabe no tema da salvação. Então, justamente é isso que a gente precisa enfrentar. O pecado. Até tem um texto de Salmo 51, verso 5, eu vou ler aqui, os irmãos podem ouvir. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. Então veja que é algo que já acompanha com a gente desde o nascimento. Talvez alguns ficam não entendem muito bem, mas poxa, uma criança que ainda não fez nada de errado. Irmãos, o pecado em essência, ele agora, em nosso contexto, naturalmente já acompanha a nossa vida desde o nascimento. Não porque a gente fez algo errado, mas porque a humanidade como um todo participa agora, infelizmente, de uma natureza pecaminosa. Quando Lúcifer pecou lá no céu, ele se rebelou, e alguns anjos com ele. Mas não foi todo o céu infectado pelo pecado, porque Lúcifer e alguns se rebelaram contra Deus. Na terra foi diferente, irmãos. Quando Adão e Eva pecaram, toda a humanidade, naquele contexto, pecaram. Por isso, hoje, toda a humanidade, todos que nascem, já enfrentam esse duro e essa dura problema do pecado. E qual o resultado de tudo isso?
a morte. Sabe, é interessante, né, que Deus criou criaturas, seres maravilhosos, né, seres humanos também, né, tanto os animais quanto a natureza, quanto os seres humanos e os animais eram realmente, participavam, né, de uma harmonia tremenda, que talvez hoje seja inimaginável para nós. E aconteceu que depois do pecado as coisas começaram a mudar já. Aqueles animais que antes viviam em harmonia, agora já despertaram uns instintos diferentes. Os seres humanos que viviam também, né, em sinceridade, fidelidade um com o outro, agora começaram também a despertar sentimentos, né, de traição, de inveja, né, e coisas ruins começaram a surgir no coração do homem. E até a própria terra mudou. A terra também foi afetada pelo pecado. Uma terra que antes, né, parece que trabalhava junto com o homem, agora começa a ser mais difícil de tirar o sustento. É isso que o texto de Gênesis diz, né? Que agora a terra produziria abrolhos, ervas daninhas, né, coisas que atrapalhariam a vida humana. Então tudo isso foi afetado pelo pecado. Só que além de tudo isso, da violência, da dor, da dificuldade, da traição, né, que o pecado ocasionou nas relações humanas, há um inimigo ainda muito mais duro, que veio juntamente com o pecado. Que é a única certeza, alguns dizem, né, a única certeza que temos. Alguém se arrisca a dizer? A morte, né? Alguns dizem, né, a única certeza que temos é que vamos morrer. E esse também, né, um duro inimigo, veio juntamente com o pecado. E é disso exatamente que estamos falando quando eu me refiro e a gente utiliza desse tema da salvação. É disso que a gente está querendo, precisa escapar. Das dificuldades do pecado e do salário que ele pede. O salário do pecado é a morte. Irmãos, mas foi também no Éden que uma boa notícia aconteceu. Acredito que vocês lembram de uma das primeiras profecias messiânicas, encontrada em Gênesis 3, verso 15. E lá diz que o descendente da mulher esmagaria o descendente da serpente. Essa foi uma das primeiras profecias, né? Nos trazendo a esperança de que o mal um dia teria um fim. E é a partir daí que a gente vai começar a entender, então, esse tema, né, da salvação, a partir já desde essa primeira profecia, onde que Deus disse que um descendente da mulher viria e esmagaria, né, a cabeça da serpente, simbolizando assim, né, que Deus sairia vitorioso na luta contra o mal. Isso é muito interessante, né, que acredito que foi um contexto muito triste, né, para esse primeiro casal, né, que estava em vida ali, né, os dois primeiros seres humanos. Em um momento que eles estavam experimentando agora as coisas terríveis, as consequências terríveis do pecado. Então vem essa palavra de Deus, esse conforto, essa esperança. Sabe, de certa maneira hoje, o pecado ainda é apresentado da mesma forma como foi lá no Éden, né, como uma coisa boa, tanto que quando Eva vê o fruto e começa a ouvir a serpente, aquilo é agradável aos olhos dela quando ela vê, e também causa um interesse nela, né, de ter um conhecimento maior e ser como Deus. Essa era a proposta. E eu digo para vocês que o inimigo hoje continua usando as mesmas táticas, e eu acredito que ele seja um dos maiores vendedores, né, que nós podemos relatar aqui. Porque ele tem a capacidade de vender uma ideia com roupagem diferente, tornando atrativo aquilo que não tem atração nenhuma. Né, se eu colocasse aqui um botão, 2 botões, né, um botão da vida e um da morte, ó, você tem essa opção, agora todo mundo antes de sair da igreja aperta no botão que deseja. Ninguém, irmãos, em sã consciência deseja caminhar num caminho de dificuldades e com um fim que seja a morte. Todos nós desejamos a salvação, mas o inimigo é inteligentíssimo para pegar aquilo que não tem valor nenhum, colocar uma roupagem agradável e vender para você. E ele faz isso das mais diversas maneiras. Como um bom vendedor, você compra, mas muitas vezes. Então veja qual é a dificuldade que encontramos tratando sobre isso. E ele vendeu essa ideia. E a humanidade caiu. E hoje nós enfrentamos, então, nessa luta, batalha contra o pecado. Veja um texto de Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa era a situação da humanidade como um todo. Desviada, andando errantes. Estamos muitas vezes, né? E muitos estão andando errantes pelos caminhos da vida. Sem saber como lidar com as questões difíceis, né, que a vida apresenta a nós. Quero ler com você um texto também de Romanos, no capítulo 6, e aqui a gente vai encontrar, então, a linha divisória, né? O caminho que cada um leva e qual é a paga, né? O que recebe, qual é a diferença, né, entre a salvação, entre o pecado e a morte.
E olha o que a gente encontra aqui, também conhecido, né? Romanos 6, verso 23. Irmãos, folhem as Bíblias, busquem. Isso nos ajuda, né, a estar despertos, né, para entender a mensagem. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe a diferença? Percebe o que cada assunto ali, cada tópico ali traz? Pecado e salvação. Veja a diferença, irmãos. O salário do pecado é a morte. Coloque uma coisa na sua cabeça. Todo erro tem um preço. Todo pecado tem um preço. E veja que o pecado ele exige uma paga. Ele cobra algo do pecador. Mas quando a gente olha para a graça de Deus descrita, né, a vida eterna descrita como estando em Cristo, veja que é algo que não se paga, mas que se recebe. E a gente começa a entender então o tema da salvação. Salvação é algo que se recebe. O pecado é algo que cobra. O pecado te cobra. E aqui a gente vê a diferença gritante entre o que Deus pode oferecer a nós como seres humanos e o que o inimigo tem oferecido. Mas eu pergunto como ele tem tanto êxito? Roupagem, enganação. Ele consegue maquiar as coisas e muitas vezes nos enredar do caminho da vida eterna. Tome cuidado, meus irmãos. Esteja atento. Não mida esforços, não meça esforços para o estudo da Bíblia, para a comunhão através da oração, para o testemunho, porque senão você pode ser iludido, né, por esse mestre, né, da enganação. Vamos adiante ainda com esse tema da salvação. Por mais que esse texto seja autoexplicativo, né, ele enfatiza, né, a diferença gritante entre o lucro da salvação, né, e a cobra do pecado. E aqui a gente encontra, né, uma preciosa verdade e uma esperança também. Esperança porque o texto deixa claro que a gente não precisa permanecer na situação de perdidos, como que foi a que eu relatei do texto de Isaías, que todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Esse texto nos traz a esperança de que nós temos uma solução. E a verdade que a gente encontra no texto é que ela aponta o caminho da salvação. A vida eterna em Cristo Jesus. É assim que termina o verso. Cristo, irmãos, Ele é capaz, totalmente capaz de salvar a mim e a você. Totalmente capaz. Acompanhe comigo esse texto, não precisa abrir, mas ouça o texto de Atos, no capítulo 4, verso 11 e 12. E a preciosa verdade é que a ela nos mostra onde encontramos a salvação na pessoa de Jesus. E olha o que diz, esse Jesus, é o texto que eu vou ler, né? Se encontra em Atos 4, verso 11 e 12. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, não há um outro caminho a não ser Jesus. Não teria um porquê, não teria uma opção, dado o contexto de como as coisas acontecem, de onde a gente veio, de onde a gente surgiu e quem criou a vida. Somente Ele poderia, né, restaurar o homem à imagem de Deus. Essa é a essência do cristianismo. Tornarmos novas criaturas. Restituir a glória que um dia foi perdida pela sedição, né, do primeiro casal. Mas que nós hoje também, não muito diferente, cedemos muitas e muitas vezes às armadilhas do inimigo. Essa é a essência, irmãos. A restauração da glória que um dia foi perdida. Glória que Deus havia colocado, o ser humano havia recebido, né, da comunhão com Deus. É isso que estamos, é isso que precisamos e é disso que estamos tratando. Veja que interessante, nós todos merecíamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Por sermos pecadores, todos nós deveríamos morrer. Jesus merecia viver, porque Ele veio, nasceu nessa terra, mas nunca pecou. Mas Jesus morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver a vida que Ele merecia. É isso, teologicamente, a gente chama de substituição. Ele merecia a vida, que Ele concede a vida que Ele merecia para que nós vivamos. Jesus nos oferece a sua salvação sem merecermos. E isso, teologicamente, a gente chama
de graça. Você está entendendo? Pergunto aos irmãos aqui hoje, aqui nesse momento. Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que está salvo com Cristo? Se hoje aqui fosse um momento de divisão das águas, onde o próprio Jesus separaria os cabritos das ovelhas, você estaria onde? Você está salvo hoje? Está entendendo a pergunta que eu estou querendo fazer? A certeza da salvação está contigo? Está em seu coração? Alguém gostaria de responder? Alguém tem coragem? Não, eu não estou desafiando, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Exatamente isso, Carmen. Você entendeu exatamente, né, o tema da salvação pela fé. Irmão, salvação pela fé não é algo que você precisa fazer, mas receber. Salvação é de graça e pela graça de Deus. Quero ler um texto com você, Efésios, no capítulo 2. Um texto que explica muito bem essa questão. Irmãos, eu creio que quando eu fiz a pergunta, vocês começaram a olhar um pouquinho para a vida de vocês e ver o que vocês estavam fazendo ou deixando de fazer. Acredito, penso nisso, talvez não, mas é possível que sim. Você começou a fazer uma avaliação. Né? Quando eu perguntei se vocês estavam salvos, vocês começaram a avaliar a vida de vocês. Só que aí é que está a grande questão. Salvação não se trata de eu avaliar a minha vida e dizer se eu estou salvo ou não. Olha o que diz o texto. Efésios do capítulo 2, verso 8 e versículo 9. Ainda eu escuto alguns folhar. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Irmãos, salvação é unicamente pela graça. Não há nada, nadíssima de nada, pensa em tudo, mas esse tudo que você pensou não adianta ainda para a salvação. Nada, irmãos, nada. Porque o preço que o salário exige é a morte. E não tem nada que você possa fazer a respeito disso, a não ser morrer. Então, para a salvação e vida eterna, não tem nenhum outro meio, a não ser a graça de Cristo, que é concedida como um presente imerecido a nós, seres humanos. Um dom de Deus. Um dom de Deus. E a fé, o que tem a ver a fé em tudo isso? A fé é a mão que você usa para receber esse presente. Não pense que a fé é a mão que você vai sair e vai fazer a obra. Não, irmãos. Veja que eu estou falando do princípio da salvação pela graça. É unicamente pela graça. Talvez alguém se pergunte, mas e aí? Então não preciso fazer nada? Não, pela salvação nada. Salvação unicamente pela fé. Ponto final. Havia pessoas que tinham dúvida disso no tempo de Jesus. E Jesus conta uma parábola, né, para explicar essa situação. Quero convidar você a acompanhar comigo. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas, no capítulo 18. Aqui Jesus conta uma parábola. A gente vai lê-la rapidinho, ela é uma parábola curta. E a gente vai entender então as explicações do próprio Jesus a respeito disso. Lucas 18, a partir do verso 9. A parábola, o título, subtítulo aqui da minha Bíblia, Parábola do fariseu e o publicano. Esse é o subtítulo. E ela inicia a partir do verso 9. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. E olha o que diz, irmãos. Acompanhem comigo. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus,
graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Conclusão da parábola, versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, aqui nessa parábola a gente encontra uma explicação parafraseada com símbolos a respeito do que significa salvação unicamente pela graça. Diz Jesus que ele conta essa parábola, o evangelista relata, porque havia ali pessoas que se confiavam em si mesmos, consideravam-se justos e desprezavam os outros. Então tinha um motivo muito grande para Jesus relatá-la. E ele conta que 2 homens subiram ao monte. É interessante que o primeiro homem, irmãos, fazia exatamente aquilo que a gente pensa que é necessário fazer para a salvação, muitas vezes. A gente cai nesse engano. Ser fiel a Deus, orar, jejuar, ajudar os pobres, talvez. E é interessante que os fariseus, eles faziam a mais, muitas vezes, do que a lei pedia, em suas esmolas, em suas orações e em seu jejum. A lei tinha um pedido e uma exigência, e eles faziam a mais, porque eles achavam que assim eles estavam garantindo. Então, se pede isso, eu faço a mais, então é um ponto para mim. Acredito que eles pensavam. Mas Jesus conta que quem desceu salvo foi o publicano, aquele que tinha vergonha, até mesmo de levantar os olhos aos céus, mas baixando o peito, clamando por ajuda. E aqui a gente encontra, irmãos, a essência da salvação. Aquele fariseu era o justo, muitas vezes aos nossos olhos. Mas o justo diante de Deus é aquele que se submeteu à graça de Cristo. Você tem se submetido à graça de Cristo? Ou de outras maneiras você tem estado como fariseu? Quando alguém lhe pergunta sobre a salvação, você pensa no que você tem feito ou deixado de fazer. Não é esse a essência. A gente já vai falar sobre o que devemos ou não fazer. Mas não é essa a essência. Salvação, repito novamente, é um dom imerecido de Deus. E a fé é a mão pela qual nós recebemos esse presente. Não há nada que você possa fazer pela salvação. Veja, irmãos, que Deus ele nos chama à salvação e nos dá a oportunidade de aceitar. Tudo é obra de Deus. Deus inicia a obra, Deus conclui a obra, Deus nos guia durante a obra. Tudo depende de Deus em relação à salvação. Eu estou repetindo isso, porque isso precisa ficar muito claro em nossa mente. Porque por mais que a gente conheça o texto, muitas vezes vivemos como se a gente precisasse, devesse fazer algo em prol da salvação. Em prol da salvação, repito, não há nada que você possa fazer. Só que uma coisa interessante, por mais que a salvação seja pela graça, a salvação não é de graça. Por mais que a salvação é pela graça, a salvação não é de graça, meus irmãos. Tenha isso em mente também. Salvação exigiu um grande preço. Foi o preço do sangue de Jesus. E por que eu falo isso? Porque sempre antes de você cometer algum ato pecaminoso, algo que você necessite da graça de Cristo novamente em sua vida, como um reforço, lembre que salvação, por mais que chegue de graça para você, salvação pode ser pela graça, mas não é de graça. Tenha isso em mente, sem dúvida vai te ajudar muito antes de você tomar decisões importantes na sua vida. Salvação é pela graça, mas não é de graça. E por mais que não seja cobrado nada de você, eu creio que uma pessoa que foi salvo pela graça não vai querer viver como se estivesse perdido. Concorda comigo? Alguém que foi salvo pela graça de Cristo não vai querer viver como se estivesse perdido. Mas volto a repetir, o que eu estou querendo dizer não é que você precisa viver de maneira diferente agora para ser salvo. Você vive de maneira diferente porque você foi salvo. Porque quem foi salvo pela graça não vai querer viver como se estivesse perdido. Nunca esqueça, irmãos, o preço da salvação. Justamente quando a gente erra, muitas vezes que a gente tem a oportunidade, tem erros que são, às vezes, compulsivos, mas tem erros que a gente matuta, pensa, planeja, tem a oportunidade de pensar, nesse momento, nunca esqueça quanto a salvação custou. Por mais que não está sendo cobrado nada de você, não esqueça que ela exigiu um preço muito alto. O sangue de Cristo, o sangue do doador da vida. E eu falo isso porque, de acordo com o Evangelho de João, foi Jesus que esteve lá, juntamente, no ato da criação. Onde todas as coisas, por meio dele, foram criadas.
Então, por isso que ele foi o único capaz, competente, para pagar o preço que o salário exige. Salvação é pela graça, mas não é de graça. Infelizmente, alguns homens viviam ali no tempo em que Jesus esteve aqui na terra, vivendo como se eles fossem capazes. Diz o texto que a gente leu da parábola, homens que confiavam em si, homens que achavam que poderiam contribuir para a salvação e desprezavam alguns outros. Como você tem agido, irmãos, em relação aos outros pecadores à sua volta? Nunca esqueça quem você é. Por mais que Cristo te resgatou, por mais que Cristo agora te lavou a vida, está te transformando dia após dia, nunca esqueça quem você é e de onde Ele te tirou. Justamente quando a gente maltrata os outros é quando a gente esquece de onde Cristo nos resgatou. Quando a gente esquece quem a gente era, qual era o nosso caminho, quão miseráveis nós era, quais eram os nossos planos, as nossas ideias, o nosso futuro. Quando a gente esquece disso, justamente é quando a gente faz mal aos outros e despreza quem ainda está caminhando. Quem é nosso irmão, quem é nosso parceiro, quem é companheiro de guerra. Nunca esqueça disso. Às vezes a gente está vivendo como se eu já passei disso, agora eu estou em uma outra esfera de vida. Maltrata muitas vezes pessoas, despreza. Eu estou falando isso, talvez você pense, isso não é para mim. Mas eu estou falando que a gente faz isso nas entrelinhas. Às vezes a gente fala coisas que não calculou o quanto isso pode impactar os outros, machucar. Pessoas de outras denominações, muitas vezes a gente acaba tratando de maneira diferente. Não podemos. Irmãos, todos os seres humanos, como a gente leu nos textos, eram destinados unicamente, naturalmente, à morte. Esse é o nosso. Se nada acontecer em nossa vida, o nosso destino final é a morte. Isso a gente tem que ter em mente. Porque a gente pensa às vezes que a gente já é diferente dos demais. Irmão, você não é diferente. Não por você. Gosto muito do que Paulo fala, falando a respeito da sua vida, uma pessoa que, de acordo com os textos bíblicos, nunca esqueceu de onde Deus havia tirado ele, o apóstolo Paulo, e ele conta a respeito da sua vida, né? Ele começa falando, olha, eu sou hebreu de hebreus, né, quanto à lei, né, irrepreensível. Ele fala que ele tinha também ali, a respeito da cidadania, né, romana que ele tinha, é uma pessoa que aprendeu, né, aos pés de Gamaliel, né, um grande estudioso, mas ele diz, olha, se tem alguma coisa que eu devo me gloriar, eu considero tudo isso refúgio, ele diz, mas tem alguma coisa que eu devo me gloriar em conhecer a Jesus. E a salvação que vem por meio dele. É unicamente nisso, irmãos. Então tome cuidado, não despreze ninguém. Ajude as pessoas. Se o fardo é pesado, não devemos intensificar. Jesus quis deixar muito claro às pessoas daquela época, quando ele contou a parábola. Porque aquele publicano, que não ousou levantar os olhos aos céus, mas batendo no peito, clamando pela ajuda divina, diz o texto que ele desceu justificado. Acho que esse também deve ser o nosso desejo nessa manhã. Sabe, às vezes a gente procura, né, as soluções no meio dos homens. Né, muitas coisas que nos deixam perturbados na vida, né, e a gente procura, parece que algo mais físico e sólido, né, para a gente depositar a nossa confiança. Não sei se isso acontece com você, mas muitas vezes, no momento da dificuldade, às vezes a última coisa que a gente faz é orar. Não sei você. Às vezes a gente liga para um parente, liga para aquilo, chama a polícia, ou faz qualquer... E às vezes a última coisa que a gente faz é buscar a ajuda divina. Irmãos, nosso destino é terrível, é a morte. Mas hoje a gente está estudando aqui e vendo que a gente tem uma solução, e a solução é Cristo Jesus. Irmãos, lendo mais um texto com você, Tiago 1,17, que diz, pois tudo que é bom vem do alto e desce dos pais da luz. A solução não está no nosso meio, irmãos. Todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom, agradável, se alguma virtude há, vem do céu, irmãos. Vem de Deus. Nunca esqueça disso. Salvação é pela graça, mas não é de graça. Às vezes vivemos pensando que a gente pode fazer o que bem entender e a coisa vai se resolver, Deus perdoa. Não estou dizendo que Deus não perdoa, mas estou dizendo quão isso é perigoso em nossa vida. Banalizar a graça. Eu lembro que uma vez eu preguei aqui sobre o santuário e eu quis explicar que eu acredito que era muito mais significativo, pelo menos no início, quando o santuário lá do antigo Israel foi estabelecido, era muito mais significativo quando eles cometiam algum pecado do que é hoje. Hoje a gente peca, está em casa, ora, pede a graça de Deus. E eu estava explicando, preste atenção aqui para você também
talvez pegar um pouquinho do que eu estou querendo transmitir aqui, espero que eu consiga, que era muito mais significativo quando aquela pessoa errava e tinha que pegar o melhor do seu rebanho, algo que era valioso para ela, porque os animais eram um bem que as pessoas tinham na época, faziam trocas, era dali que saía o alimento, e eles pegavam aquele animal, o seu melhor animal, e era aquele, que eles iam carregando até o templo para ser imolado. Então, eu acredito que era muito significativo, toda vez que a pessoa pecava, e causava um impacto, fazia ela refletir e pensar. E hoje a gente corre o grande perigo, pela facilidade que a salvação em Cristo Jesus concede a nós, de errar e cometer erros, e repetir os erros, e fazer mais erros ainda. Por isso, repito, não quero ser chato, salvação é pela graça, mas não é de graça, irmãos. Cuide para o pecado não estar, a salvação não estar banalizada na sua vida. Você faz, vive, pede perdão, se arrepende, porque pode chegar um momento que o arrependimento não seja mais sincero. E de acordo com as Escrituras, a salvação é pela graça, mas a gente precisa aceitar. E um coração que não é arrependido não consegue aceitar a graça. Eu falo porque eu já percebi isso, já vivenciei, já ouvi muitas vezes as pessoas falando, olha, eu não vou nem para a igreja, não tem mais solução para mim. Pessoa que não consegue mais aceitar a salvação. O arrependimento já não consegue mais surgir no coração da pessoa. Ela se sente tão imerecida, tão incapaz, que até a incapacidade que ela sente dela, ela passa para Deus, como se Deus não fosse capaz mais de salvar ela. Um grande perigo também. Irmãos, quero ler um último texto com você. 1 Timóteo, no capítulo 2. Timóteo, no capítulo 2, aqui a gente encontra, em palavras simples, né, o desejo de Deus para nós. Para mim, para você e para cada um, né, dos seres humanos que habitam nessa terra. 1 Timóteo, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 3 e 4. Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, nos diz o seguinte: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Irmãos, infelizmente, ou felizmente, não há nada que eu e você possamos fazer para contribuir para a salvação. Felizmente, com certeza, há uma solução para o pecado, para o sofrimento e a dor que a gente enfrenta. E quero perguntar nesta manhã, você aceita a salvação pela graça de Cristo na sua vida? Da maneira que a gente viu, da maneira que a Bíblia apresenta, da maneira que Jesus quis ensinar, onde você não tem nada a contribuir, mas muito a aceitar, você aceita? Reformulo e pergunto novamente, de outras maneiras. O pecado também quer que você aceite ele. O inimigo sabe maquiar, botar uma roupagem atraente ao pecado. O salário do pecado é a morte, ele te cobra. Mas hoje Deus quer conceder a graça a você. Você aceita? Irmãos, novamente, o pecado vai exigir muito de você. E todo erro tem um preço. O fim do erro, o fim do pecado é a morte. Mas hoje Deus, repito novamente, quer te conceder a graça. Você aceita? Deus é infinita em misericórdia, grande em bondade. De acordo com o texto de Timóteo, Ele quer nos conceder a salvação. Você aceita? Você sabe o preço do que você está recebendo? Você sabe o preço do que você está recebendo? Eu falo isso porque às vezes a gente ganha presentes e a gente não faz ideia do sacrifício que a pessoa fez para nos dar o presente, o imenso amor que ela colocou a nos entregar aquilo, e às vezes a gente trata levianamente com aquilo, né? Se é um objeto, se é... Isso não pode acontecer com a graça de Cristo. Isso não pode acontecer com a graça de Cristo. Pergunto de novo. Vou ser chato porque isso nos imprime a mensagem na mente. Você sabe o preço do que você está aceitando essa manhã? Amém. Então...